Então, nós vamos falar um pouco sobre otimização de insumos industriais. A gente vai falar um pouco aí do arroz com feijão, certo? Tem muita coisa que às vezes a gente já é tão simples que a gente nem olha mais, mas às vezes pequenos detalhes é que pode fazer a diferença lá na somatória dos resultados do processo. Então, neste ano, né, nós estamos num cenário desafiador, preços do açúcar e do álcool mais baixos. Então, é de vital importância a gente otimizar os consumos de produtos e conseguir também baixar o custo do produto, já que o que a gente vai receber dele nessa safra é menos. Então, eu fiz uma lista aqui da maior parte dos insumos que a gente usa, né? Então, aqui tem os produtos da fábrica de açúcar, biocidas, enzimas, ácido fosfórico ou clarificante, enxofre, cal, polímeros, redutor de viscosidade, insumos para flotação. E aqui na parte da destilaria, biocida, ácido sulfúrico, antibióticos, dispersantes e outros produtos aí. Primeiramente, fiz aqui uma análise de quanto representa cada produto desse no custo do açúcar e do custo total da usina. Então, no açúcar, ele representa quase que 67% do custo total de insumos da usina. Isso para fazer açúcar branco. Se fosse VHP, seria menos da metade disso. E por aqui a gente já consegue ver também quais os produtos que mais impactam no custo total. Então, o cal é o que mais representa, né, na toda a usina. Só no açúcar ele é 42% do custo do açúcar, mas na usina toda ele custa 30% do custo total. O segundo, o enxofre. Depende da usina, você pode ter um custo mais alto de dosagem de ácido fosfórico ou clarificante ou não, depende da qualidade da cana, do tipo do açúcar que você vai fazer, você pode ter um custo maior ou menor. Isso aqui são só dados médios de algumas usinas. Colocando também os preços colocando a interferência dos produtos no etanol, os que mais impactam no custo é o ácido sulfúrico. Antiespumante e dispersante também tem um custo relevante, dependendo o consumo de cada usina. E depois vem a parte de antibiótico, cloreto de sódio ou qualquer tipo de antimicrobiano que vocês usam lá, é o que vão ter mais representando o custo. Então eu vou focar um pouco mais nesses produtos que, vamos dizer, volumes maiores seriam mais chances de a gente conseguir resultados mais fáceis, mais rápidos. Na produção de açúcar, né? Então, primeiro nós temos lá os biocidas, né? Limpeza de moenda, tem uns produtos também para deixar de formar destrana, mas o que eu vou recomendar para vocês, o que é mais barato, o que que é? Asepsia. Tanto é que tem uma foto aqui da visita clássica Fermentec, né? Sempre tem uma foto lá da peneira, da moenda, como é que tá, né? Então, é básico, certo? Então, limpeza da moenda, gente, é chato, é repetitivo, mas dá resultado. Você vai economizar produto aqui, você vai ter um caldo de melhor qualidade. Enzimas. Então, nós temos aí a destranase e a alfamilase, que é mais utilizadas no setor, principalmente a alfamilase. Hoje ela tem um custo mais reduzido, então podemos ter bons resultados com o uso das enzimas e só tomar cuidado de não ter superdosagens. Quer dizer, como que a gente pode otimizar esse consumo? Geralmente eu olho a análise do açúcar. Se a análise do açúcar está 30 ppm abaixo, quer dizer que eu já dosei enzima mais do que o necessário. Se está acima, precisa mais um pouquinho. Se fosse açúcar VHP, 100, 150 ppm, depende da especificação do VHP, poderia fazer esse controle, certo? Um detalhe importante também, já peguei algumas usinas aí dosando ácido fosfórico e enzima juntos. Uma neutralizava a outra. Então, tomar cuidado no ponto de dosagem da alfamilase, não pode ter outro produto do lado, que às vezes você pode estar estragando a enzima que você está dosando.
Ácido fosfórico ou clarificante, isso pode ser no caldo ou na flotação de xarope. Esse teste aqui, ó, é uma comparação que nós fizemos entre ácido fosfórico e clarificante. Isso foi numa flotação de xarope. Isso daqui é o dado de uma usina, de uma certa condição, mas qualquer um pode fazer esses testes. Para nossa surpresa, o que que foi? É que o clarificante chegou até dar resultados melhores de turbidez do que o ácido fosfórico com custo muito menor. Então, é uma coisa também que dá para ser utilizado, é uma estratégia também de redução de custos, certo? Trocar o tipo de produto, dependendo a quantidade que você precisa repor de fósforo no teu caldo, às vezes o clarificante pode ser uma boa medida que vai reduzir o teu custo e às vezes até com uma melhor eficiência. Mas é bom cada um fazer o seu teste e fazer a sua comparação na sua situação de processo. Então, nesse caso aqui, a gente conseguiu uma redução aí de 52% do custo do que era usado antes no ácido fosfórico. Enxofre, né? Então, o enxofre ele é o produto, vamos dizer, mais eficiente para tirar a cor do processo, mas ele precisa também, às vezes, ele é utilizado para fazer VHP. Para quê? Para você diminuir cor, diminuir lavagem na centrífuga, você consegue aumentar a SJM, certo? Esse ano não é um ano açucareiro, então quem faz VHP não faz sentido usar enxofre, certo? Às vezes também você usa enxofre para tirar alguns problemas de processo que você tem, para cobertar aqueles produtos, você põe um pouquinho de enxofre e está tudo bem lá, mas se isso tem um custo maior. Cuidados com enxofre. O principal problema do enxofre é quando você faz a queima dele incorreta e forma SO3 ou sublima o enxofre. Esse enxofre sublimado, você consome ele, mas ele não reage com o caldo. Então, muita atenção lá na queima do enxofre, não pode passar de 350 graus ali o forno. E a melhor forma de controlar essa temperatura é a relação ar-enxofre. Então, você tem que ter uma boa exaustão, para conseguir acertar essa temperatura aqui, ó. E reduzindo a dosagem de enxofre, você consegue chegar aí nos 350 graus. Cal. Essa é outra coisa que é arroz com feijão, mas ainda tem muitas usinas que deixam a desejar, que é o controle de pH. Controle de pH, ele não adianta você pegar e falar, a média do meu pH está 7,2. Para começar, pH é escala logarítmica, certo? Não dá para você olhar a média. Você tem que olhar a estabilidade, certo? Então, ainda vejo muitos problemas de medição de pH, eletrodo com falta frequência de limpeza, falta substituição do eletrodo, que o eletrodo satura, ainda tem muito problema. Então, isso é o principal, o arroz com feijão principal da fábrica é o controle de pH. Mas ainda vejo muitas usinas com problema nisso ainda. Respeitar os tempos de hidratação. Principalmente quem trabalha com dolomítico, o dolomítico é um ótimo produto para fazer açúcar branco, reduzir um pouco a incrustação na evaporação, mas ele é mais chato para ser utilizado. O caldo dolomítico precisa de um tempo de hidratação maior, eu recomendo 24 horas, e na reação com o caldo ele é mais lento. Então você precisa ter o seu processo adequado a isso, senão você vai ter mais oscilação no controle de pH. Outro detalhe interessante também, quem usa caldo dolomítico, para controle de pH de água de fábrica, às vezes lavagem de cana não tem mais. O pessoal costumava antigamente, põe o pH 11 e esquece lá 2, 3 dias. No dolomítico você não pode fazer isso, porque ele forma um pH tampão na faixa de 8,5, então você usa uma quantidade de cal muito grande quando você passa dos 8, 8,5. Então quem trabalha com dolomítico, controle de pH de água tem que ser 7,5, ou máximo 8. Se você passar disso, você está tendo um exagero de consumo aí nesse tratamento de água. Polímeros floculantes, né? Então, nós temos aí escolher o polímero correto. Cada polímero tem uma faixa de pH de trabalho, certo? Então, como que a gente faz para saber qual o melhor polímero, qual a melhor dosagem? Testes. Então, fazer testes de decantação, dosagem. Se eu reduzir a dosagem, o que vai acontecer? Faz o teste de laboratório primeiro,
acha qual é a melhor situação e depois finaliza com teste em campo. Manuseio do polímero. Tem que ser tanque revestido de epóxi, ou tem que ser um material inerte, inox, plástico, PVC ou qualquer outro material, porque senão os óxidos de ferro já começam a destruir o polímero. Água de preparo tem que ser de baixa dureza, senão também os íons da água também já começam a consumir o polímero. Preparo de polímero. Ainda é comum a gente ver esse tipo de polímero mal diluído, certo? É muito simples, hoje nós temos aí, não precisa trocar o sistema inteiro de polímero, colocar aqueles sistemas de PVC. Hoje tem soluções mais simples, que é com um simples dosador aqui, usando os próprios tanques da usina, você pode fazer uma dosagem bem automática, com padrão, sem formação de grumos e com maior eficiência, e aí você vai reduzir a dosagem. Outro detalhe, o polímero com uma diluição maior, um 0,05%, ele tem muito mais eficiência. Então, às vezes o pessoal quer dosar mais polímero e vai aumentando a concentração. Mas às vezes você tem que aumentar a vazão de dosagem, não a concentração. Então o polímero ele trabalha melhor com concentração mais diluída e numa coisa também, um detalhe, com pH 10, 10,5, o polímero tem maior eficiência e ela tem o polímero com pH baixo, ele cai a eficiência dele muito rápida. Então por isso que é recomendado se aumentar o pH dele para manter a eficiência dele. Geralmente a gente pode fazer isso com soda cáustica, mas é mais perigoso. Eu costumo recomendar usar carbonato de sódio, canequinha lá, pesado lá, você ajusta facilmente o pH do polímero e você vai ter muito mais eficiência, uma melhor floculação, tanto na decantação e também nos filtros prensa. Redutor de viscosidade, tem usinas que usam, tem outras que não usam, né? Então definir gatilhos, né? Porque senão produto químico tem um pouco também de... Às vezes a gente tem um psicológico do lado do polímero, né? Trabalhei muitos anos aí administrando aí a conta de mais de 20 usinas, né? Então a gente via as diferenças nas usinas. Então o polímero tem um efeito psicológico. Qual que é o efeito psicológico? Tô com um probleminha lá, põe mais um pouquinho do produto. Psicologicamente eu fiz alguma coisa, certo? Eu já vou dormir tranquilo. Entendeu? Não. Só que custou para a empresa. Em vez de você ir lá e olhar qual é o problema e resolver o problema, não, dosa mais um pouquinho do produto. Certo? Então o produto tem esse lado psicológico também, que e tem o lado psicológico da marca. Certo? Eu gosto de tal produto da marca X. Certo? Tem que olhar a performance, não adianta só olhar a marca, né? Soda cáustica, né? A gente usa na evaporação, tem usinas que precisa usar para complementar o hidrojato, tem algumas usinas que conseguem fazer a limpeza sem a fervura de soda. Então, na evaporação, às vezes o problema está em controle de nível de evaporação. Controle de nível ruim, nível baixo, dá mais incrustação. Então, às vezes, a limpeza melhor, a redução de consumo está no controle de nível, precisa olhar para esse lado também. Você pode reaproveitar soda de outros lugares para fazer fervura de evaporação, tipo a soda que fez a regeneração da ETA, ou reaproveitar a soda que você fez a fervura complementando o volume de soda. Então tem várias formas também de fazer economia. Limpeza. Limpeza de hidrojato também é outra coisa melindrosa, são detalhes. É diâmetro do bico, o inserto, vazamento no bico. É o diâmetro correto do bico. Por exemplo, para um tubo de aço carbônico, eu preciso usar um bico de 31 milímetros. Vira e mexe, você vai lá, o pessoal está usando 28, porque é mais fácil de passar. Mas a eficiência não é a mesma. Num tubo de inox, você tem que usar o bico 33. Mas é muito comum, você vai na usina e está usando 31, e olha lá se não está 28. Aí depois que você tem um tubo sujo assim, a incrustação ocorre muito mais rápido, muito mais severa quando o tubo não fica bem limpo. Então, para controle da limpeza,
recomendo aí a conferência por calibres ou registro fotográfico. Quer dizer, não tem nada melhor do que uma foto para mostrar como que está a limpeza. Certo? Hoje tem aí essas coisas de mecânico aí, de boroscopia, fácil. Você tirou a foto de lá, porque senão você fica sempre na confiança de alguém. A hora que você vai ver, tá toda a evaporação suja, depois você leva 10 dias para colocar a usina em ordem de novo. Etanol. Ácido sulfúrico, né? Então, em primeiro lugar, limitar a dosagem de ácido sulfúrico em 2,5 gramas por litro de cuba, né? É muito comum, às vezes, começar a aumentar esse consumo quando você está usando muito mel, começa a tamponar a fermentação. E é saudável para a fermentação também limitar isso aqui, porque quando você vai a 3, 3,5, você começa a detonar a fermentação também, além do consumo de ácido. Limitar a concentração de levedura nas dornas. O pessoal tem um receio de jogar fermento fora, certo? E começa a guardar fermento. Esse fermento na dorna, ele prejudica o rendimento da fermentação e aumenta a circulação de fermento, aumenta o volume a ser tratado e, consequentemente, aumenta o consumo de ácido também. Então, se tem fermento sobrando, ou vende ele ou descarta, que você vai ter uma eficiência melhor. Calibrar a dosagem de ácido com dosagem de antibióticos. Tem usinas que eu vejo que às vezes o cara quer acertar a infecção só no ácido. Aí vai um consumo exagerado também. Então, vê aí qual o custo-benefício, quanto está custando o ácido, quanto está custando a dosagem de ácido, de antibiótico, né? E fazer um balanceamento disso para que você não precise usar muito ácido e tenha um custo dentro do esperado. E o maior problema é floculação, né? Quando tem floculação, só o ácido, quando é uma floculação por infecção, você vai conseguir resolver um pouco com um pH mais baixo ou com uso de antibiótico. Agora, quando é a floculação, que é a levedura floculante, nem com muito ácido você não vai conseguir resolver o problema. Então não adianta você ficar dosando ácido a mais, porque o problema está na levedura. Então não é só o ácido que vai resolver. Antibióticos, né? Então antibióticos, esse daqui é um teste que foi feito vários tipos de monenzina. Lembra que eu falei de marca? Então tem a marca A, tem a marca B, tem a monenzina líquida. Então, se você faz o comparativo, você vê que as eficiências são iguais. Então, às vezes o cara fala, não, hoje eu usei produto A. Depois, no outro dia, fala, não, usei produto B, mas você vai olhar o princípio ativo, é monenzina do mesmo jeito, não mudou de produto, certo? Então, o que é mais saudável ter, né? A gente trabalhar por princípios ativos, não por marcas. Então, por exemplo, você tem monenzina, podemos ter virginamicina, oxitetraciclina, penicilina, extrato de lúpulo, dióxido de cloro. Então, sempre trabalhar por princípio ativo, independente de fornecedor, de nomenclatura de fornecedores. Dá até para economizar em estoque, porque às vezes tem 2 monenzinas lá no estoque, você poderia ter uma só. E sistematizar o teste de antibióticos. Você sempre tem um teste atual, ou pode ser por sensibilidade ou por ácido lático, para saber qual princípio ativo é mais eficiente para aquela infecção que você está naquela semana. Agora, se você for esperar fazer análise para depois dosar, já foi. Então, por isso que é bom você sempre ter uma análise para você ter noção de qual antibiótico vai ser mais eficiente para aquela infecção que você está naquele momento. Aqui é um exemplo de dosagens, né? Nós temos problemas às vezes para acompanhar, um dosa 3 ppm, o outro dosa 15 se for líquido, né? Atenção só a monenzina, gente. A monenzina líquida ou normal, para ela equivaler a 15 ppm ali, é ter 14% de princípio ativo. Procure saber quanto princípio ativo está a monenzina líquida que você está comprando. Porque aí tem monenzina no mercado aí com 9%. Aí a dosagem já não é mais 15%. Aí você tem que fazer o controle de custo também. Dióxido de cloro é outra dosagem. Como que eu faço para ter um controle eficiente disso daqui? Como que eu vou gastar menos, né? Então, geralmente o ideal aqui é você ter
a avaliação aqui reais por metro cúbico. Então, quando você faz esse cálculo aqui da dosagem que você está dosando reais por metro cúbico, você tira o efeito dose, aí você vai saber qual produto aqui tem um menor custo-benefício para a tua fermentação. Dispersante antiespumante. Esse aqui também é outro negócio chato. São várias dornas, vários aplicadores. Temos aqui, esse aqui tem uma regulagem aqui em cima. Esse daqui é o sensor da dorna. Então, atenção às vezes ao nível desse sensor. Às vezes você quer um nível muito baixo na dorna e você paga um consumo alto de anti-espumante. Esse sensor às vezes poderia estar um pouco mais alto. O que mais? Considerar o estágio de operação da dorna. Quando você começa a registrar as dosagens, você vai ver que, por exemplo, quando você está centrifugando a dorna, às vezes tem uma injeção de antiespumante. Você está lavando a dorna, bate água no sensor de antiespumante, injeta antiespumante. Isso são consumos invisíveis que a gente não vê, certo? Então, o sistema de automação tem que considerar que só vai dosar antiespumante durante o processo de alimentação e fermentação. Nos outros processos da dorna, ele tem que desconsiderar. Limpeza e manutenção constante desses bicos. É interessante também que quando você dosa o antiespumante, ele leva um tempo para baixar a espuma. Então, só ficar injetando e não esperar a espuma baixar, você pode gastar mais antiespumante. Então, é boa prática também você injetar um pouco, colocar um tempinho de espera. Se continuar alto, ele injeta de novo. Mas ter esse delay para dar tempo de espuma baixar, para você não ficar jogando um excesso de antiespumante. Ritmo de alimentação da dorna. Então, quando você tem uma dorna que se alimenta em 3 horas, consumo de espumante é uma coisa. Se alimenta ela em 5, 6 horas, aí mais tranquilo, é outro consumo de espumante. Então, isso vai depender também do seu diagrama, do seu volume de dornas e de uma série de coisas. Mas, geralmente, é uma alimentação mais lenta, você vai ter uma redução de consumo. 70% do consumo de uma dorna, ele acontece quando você está acima de 85%, 90%. Tem usinas às vezes que trabalham com 95% do nível. Então o consumo extrapola muito mais quando você trabalha com as dornas em níveis mais cheios. Comparar consumo por dorna. Já tive surpresas aí que uma dorna gastava 10 vezes mais antiespumante que as outras. Então, às vezes tem defeitos nos sistemas, certo? É bom sempre contabilizar por dorna o que cada dorna está gastando, que é comum às vezes uma dorna ter algum problema e ela começar a dosar em excesso. Então, só para a gente relembrar aí, ó, dispersante, um consumo normal seria 0,10 e um antiespumante até 0,3 aí. Dornas grandes com bem desenhadas dornas, você consegue consumos até abaixo disso aqui. Como também já vejo usinas, em vez de gastar 0,3, gastar 1,5 de antiespumante também. Aí depende das situações aí, tipo de dorna, tipo de operação, né? Soda cáustica, né? Então na destilaria a gente usa também para fervura, limpeza da coluna A. Quer dizer, esse tempo entre fervuras, ele pode ser aumentado usando anti-incrustante. Então usar o anti-incrustante no vinho é bom, você consegue às vezes fervuras a cada 20, 30 dias, depende a sua qualidade do vinho, se tem muito mel ou pouco mel. Também tem possibilidade de você usar soda de outros setores, que ferveu o evaporador ou soda de recuperação de regeneração de troca iônica. E para controle de pH de etanol, né? No controle de pH de etanol, nós temos aqui, podemos usar o neutralizante para controle de pH, certo? Então, geralmente, é mais barato eu tirar um pouco de álcool de segunda, reprocessar na volante, que eu vou reduzir meu consumo de soda e neutralizante, eu vou ter um álcool de melhor qualidade. O neutralizante, geralmente, ele é usado direto na saída do álcool. Os neutralizantes com dietanolamina e trietanolamina,
eles têm ele sobe mais o pH com menos aumento da condutividade, certo? Tem alguns produtos, você escolher bem o produto que você vai fazer, que tem alguns que sobe o pH mais, com mais facilidade. Uma comparação, se eu tivesse que dosar soda na coluna, né? Se eu dosar soda na coluna, o consumo é muito maior, certo? Então eu teria 65% a mais de custo se eu for dosar soda na coluna. Mas tem uma diferença, né? Tem uma desvantagem. Quando eu uso soda na coluna, dependendo aí, principalmente das usinas que faz açúcar branco, às vezes eu sou obrigado a usar soda na coluna para ter uma boa qualidade de etanol, para garantir a qualidade desse etanol, principalmente durante a armazenagem. Quando eu ponho um neutralizante e o pH fica lá na parte de 6,5, vou armazenar esse álcool, eu tenho um grande risco de ter problema de aumento de acidez na estocagem. Então, dá para economizar, mas tem que saber se esse álcool vai sair durante a safra ou se ele vai ficar estocado. Precisa tomar cuidado com esse álcool que vai ficar estocado. Nesses é melhor colocar soda na coluna, que você vai ter um produto mais estável aí para entre safra. E só isso.